Este é o sétimo tema desta série de estudos A Bíblia Ensina que Devo Descansar, sempre respondendo a 10 perguntas sobre um tema bíblico. A primeira pergunta que eu quero apresentar para você é: o que Deus fez quando terminou a criação de acordo com Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3? Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. A Bíblia deixa muito claro que Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo dia, que foi o último dia da semana da criação, Deus fez 3 coisas. Primeiro, a Bíblia diz que Deus descansou. Ele trabalhou durante 6 dias e no sétimo ele cessou a sua obra, ele parou de trabalhar. E depois que ele descansou, a Bíblia também apresenta que ele fez outras 2 coisas. Ele abençoou este dia. O dia de sábado, ele é um dia abençoado por Deus. E não somente abençoado. O terceiro aspecto que Gênesis 2 apresenta sobre este dia é que o sábado é um dia santo. O que é santo? É separado. Esse é o significado da palavra santo. A Bíblia apresenta que Deus é santo. A Bíblia apresenta que os filhos de Deus, aqueles que se tornam cristãos, são santos. Mas antes de falar de Deus como santo, seus filhos como santo, ou de um santuário, que é um local santo, uma moradia de Deus santa, a primeira coisa que Deus apresenta como santo na Bíblia é o sábado. Algumas pessoas perguntam: mas todos os dias são iguais para Deus? Sim e não. Todos os dias são iguais porque eles têm 24 horas, há sol, há chuva, acontecem coisas boas como acontecem coisas ruins. Nesse aspecto, todos os dias são iguais. Mas a Bíblia apresenta um dia que é diferente por causa de 3 ações de Deus. Este dia, o sétimo dia, o sábado, ele é diferente porque Deus santificou este dia, é um dia diferente, santo. Deus deu uma bênção especial para este dia e Deus descansou neste dia. Nós podemos encontrar descanso em Deus? Sim. Da mesma forma como Deus descansou, nós somos chamados a descansar. E é interessante que em Gênesis capítulo 2, Deus descansou antes de haver pecado. É apresentado que Deus descansou antes de haver judeus ou qualquer outra nação. Deus descansou quando havia somente humanidade. Ele e as suas criaturas aqui no nosso planeta, os animais, Adão e Eva. A segunda pergunta: por que Deus criou o sábado? Jesus, no livro de Marcos, capítulo 2, verso 27, ele apresenta a resposta. Então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. É interessante esse aspecto. Quando Jesus fala homem, ele está se referindo à humanidade. Ele está dizendo que o sábado foi criado não por causa de Deus. O sábado não foi criado não necessariamente por causa dos animais ou por causa do planeta. O sábado ele foi criado para a humanidade e não o contrário. O sábado serve aos interesses da humanidade para descansar. Nós precisamos trabalhar, mas é necessário nós tirarmos um tempo para descansar. A terceira pergunta: como funciona o descanso neste dia? O quarto mandamento que nós encontramos em Êxodo capítulo 20, o verso 8 ao verso 11, nós temos a explicação de como que nós podemos encontrar esse descanso de Deus. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No sétimo dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Pegando os últimos versos deste texto, o sábado é diferente, o sábado é um mandamento porque Deus descansou neste dia e porque Ele o abençoou, este é um dia santo. Por que o sábado é santo? Por que o sábado é abençoado? Porque nós temos um Deus que é criador, que fez todas as coisas. Como é que funciona o descanso? O que Deus nos deu neste sétimo dia para nós descansarmos? Este texto apresenta algumas coisas importantes. Primeiro que eu quero salientar, diz que o sábado é um dia do Senhor nosso Deus.
não é um dia nosso. Isso tem que ficar muito claro. O sábado não é para nós fazermos a nossa própria vontade. Não é que a nossa vontade seja ruim, mas o sábado é um dia que pertence a Deus, porque este dia foi dado por Deus para a humanidade. Este dia é para o nosso descanso, mas não pertence a nós, pertence a Deus. Esse é um primeiro aspecto que eu quero apresentar. O segundo aspecto, a Bíblia diz que nós temos 6 dias na semana para fazer os nossos trabalhos habituais. Deus deu para a humanidade 6 dias para realizar os trabalhos que nós precisamos para o nosso sustento, para o nosso estudo, para as atividades que nós precisamos realizar. De domingo a sexta-feira, nós devemos fazer esses trabalhos habituais, mas o 7º dia, como eu já disse, é um dia separado para o Senhor. O que eu devo fazer então? O dia não é meu, o dia é de Deus. O que eu devo fazer neste dia? O que nós seres humanos podemos fazer neste dia? Ninguém em sua casa fará trabalho algum. O sábado é um dia dado por Deus para nós descansarmos. Em outras palavras, o sábado é para que nós não trabalhemos nas atividades corriqueiras que nós fazemos nos outros dias da semana. Se você tem o seu emprego de segunda a sexta ou de domingo a sexta, ou que seja em escala, não importa, você deve trabalhar em 6 dias. Você que é um estudante, você deve estudar de segunda a sexta ou de domingo a sexta. No sábado você não deve realizar os seus trabalhos, você não deve realizar suas tarefas de sala de aula. Outro ponto que é interessante que eu quero salientar: o sábado não é dado somente para o patrão, o sábado não é dado somente para o rico, o sábado não é dado somente para o cristão, o sábado ele foi dado para toda a humanidade. E neste texto do 4º mandamento, todas as pessoas são convidadas a descansarem neste dia. O sábado iguala todas as pessoas, não há patrão, não há empregado. A 4ª pergunta: o sábado é sinal do quê? O livro de Ezequiel, capítulo 20, o verso 12 e os versos 19 a 20 dizem que o sábado é um sinal para nós seres humanos. Também lhes dei os sábados como sinal entre mim e eles, para lembrá-los de que eu sou o Senhor, que os separou para serem santos. Disse-lhes: eu sou o Senhor seu Deus. Sigam meus decretos, obedeçam meus estatutos e guardem meus sábados como dias santos, pois são um sinal entre mim e vocês, para lembrá-los de que eu sou o Senhor seu Deus. É muito interessante esse texto de Ezequiel, porque ele apresenta que o sábado foi dado para todos os seres humanos, eu e você, para que servisse de sinal de que nós temos um Deus. É interessante porque no sábado, de acordo com o 4º mandamento, nós já lemos esse texto, quando nós guardamos o sábado, nós somos lembrados que nós temos um Deus que é criador. Porque nós cremos num Deus que fez todas as coisas, nós guardamos o dia de sábado. Porque eu tenho um Pai que me ama e deseja que eu descanse. O que este texto de Ezequiel nos apresenta é que o sábado também foi dado para a humanidade como um sinal entre nós e o nosso Deus, de que, da mesma forma como Deus é santo, ele chama a humanidade, os seus filhos e filhas, a também serem santos. Um povo santo que descansa num dia santo porque é fiel a um Deus que é santo. Se você em algum momento da sua vida está sendo tentado a esquecer-se de Deus como Senhor, como Salvador da sua vida, descanse, relembre a criação de Deus. Coloque as pessoas que estão ao seu redor aí na sua casa, no seu trabalho, para também descansarem. Porque quando nós temos este descanso a cada 7 dias, nós somos levados a este Deus. E quando nós descansamos neste Deus, nós podemos encontrar não somente descanso para o nosso corpo físico, mas também descanso para a nossa alma e o nosso espírito. A próxima pergunta: Jesus descansou no sábado? Lucas capítulo 4, verso 16, nós encontramos que quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado como de costume e se levantou para ler as escrituras. Era costume de Jesus, como um bom judeu, e porque Jesus ele cumpriu toda a lei, ele não desobedeceu a nenhum dos mandamentos, Jesus ele tinha um costume de, aos sábados, ir à sinagoga. Por isso, Jesus ele descansava no sábado? Sim, mas uma outra pergunta
pergunta que pode surgir: Jesus trabalhou no sábado? Há um texto do Evangelho de João, capítulo 5, os versos 5 em diante, especialmente nós vamos ler aqui os versos 5 e 6, 9 e 10, 16 e 17, que dão a entender que Jesus ele trabalhou no sábado, que Jesus ele quebrou o quarto mandamento. Será que isso é verdade? Vamos ler este texto? Um dos homens estava doente, havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: Você gostaria de ser curado? No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Então, os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: Meu Pai sempre trabalha e eu também. Esse texto deixa muito claro: Jesus ele trabalhava no sábado? Sim, Jesus ele trabalhava no sábado. Então, pastor Hugo, quer dizer que Jesus ele transgrediu, ele quebrou o quarto mandamento? Não, Jesus não quebrou o quarto mandamento. E eu quero te explicar por quê. Entenda o contexto em que Jesus estava inserido. Na época de Jesus, os judeus, eles guardavam o sábado. Só que, para não quebrar o mandamento do sábado, eles inventaram algumas regras para prevenir da quebra deste mandamento. Por exemplo, era proibido para um judeu andar bastante no dia de sábado, porque na concepção deles isso poderia caracterizar trabalho e não descanso, porque a pessoa iria ficar cansada ao andar bastante. Os judeus também naquela época, eles tinham uma lei, não é lei bíblica, foi algo que eles criaram, de que se a pessoa cuspisse no chão e se a saliva atingisse uma semente que estava numa terra e aquela semente germinasse, a pessoa estaria quebrando o mandamento do sábado na concepção deles, porque estaria regando e cultivando. Perceba, estes mandamentos, eles foram criados pelos judeus, isso não está na Bíblia. Outro mandamento que os judeus criaram é esse que nós temos aqui nessa história. Se um homem carregasse uma maca, a sua cama, nas costas num dia de sábado, ele estava carregando um peso e na concepção dos judeus isso era trabalho. Era pecado na concepção dos judeus. Eu quero deixar bem claro, este mandamento não está na Bíblia. Foi inventado pelos judeus com uma ideia até boa, prevenir, resguardar o sábado. Só que eles colocaram cada uma dessas leis como se fossem leis do próprio Deus, o que de fato não era. Por isso Jesus, quando ele fez este milagre, tanto ele quanto aquele homem que foi curado num dia de sábado, eles foram acusados pelos líderes judeus de transgredir, de quebrar o mandamento do sábado. Mas Jesus esteve sempre de acordo com as regras do sábado, com as regras estipuladas por Deus. O que Jesus quebrou foram esses mandamentos, entre aspas, de homens, que não são mandamentos de Deus. Consegue perceber? Quando Jesus diz que ele trabalhou no sábado, o trabalho que ele desempenhou foi quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, Jesus curou aquele homem. Qual foi o trabalho que Jesus desempenhou no sábado? O trabalho de curar pessoas. E Jesus fala que o seu Pai, o nosso Deus, ele faz a mesma coisa. O nosso Deus trabalha no sábado? Sim. Em que aspecto? Em prol das suas criaturas, nos dando sustento, nos dando luz solar, nos dando alimento. Neste aspecto, Jesus e o Pai trabalham. E nós podemos fazer isso também. Como? Vai ser a 10ª pergunta que nós iremos responder neste breve estudo A Bíblia Ensina. Eu quero avançar para a pergunta 7. Os apóstolos, eles descansavam no sábado? O livro de Atos, capítulo 16, verso 13, e o capítulo 17, verso 2, nós encontramos esta resposta. No sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Como era seu costume, Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutiu as escrituras com o povo. Nestes 2 textos nós encontramos Paulo e os demais apóstolos e discípulos de Jesus, eles permaneceram no costume de
seguir o mandamento do sábado. Eles permaneceram fiéis ao quarto mandamento. Aos sábados eles descansavam. O primeiro texto de Atos, capítulo 16, apresenta que mesmo não tendo sinagoga, quando eles iam a uma cidade pregar o evangelho, eles procuravam um local de oração para ali descansar, para orar e ler as escrituras. Quando nós vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 10, em que dia o apóstolo João recebeu a visão do Apocalipse? Era o dia do Senhor, e me vi tomado pelo Espírito. Mas pastor Hugo, não está dizendo que dia da semana é segunda, terça, quarta, quinta ou sábado. Só está dizendo o dia do Senhor. O que é interessante, o dia do Senhor na Bíblia é o sábado. Por vários momentos nós temos, e eu já mostrei alguns textos, de que o sábado é o dia do Senhor. Gênesis capítulo 2, Êxodo capítulo 20, Ezequiel capítulo 12. Toda a visão do Apocalipse que o apóstolo João recebeu, ele recebeu em que dia? Num dia de sábado. O livro do Apocalipse foi o penúltimo livro da Bíblia a ser escrito. Isso nos demonstra de que o sábado ainda era, como é hoje, o dia do Senhor. A nona pergunta é bem interessante. O apóstolo Paulo, ele criticou quem descansava no sábado? Colossenses capítulo 2, verso 16 e 17, dá a entender que Paulo critica aqueles que estavam descansando no sábado. Vamos ler este texto. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Algumas pessoas dizem que este texto de Paulo dá a entender que ele critica aqueles que guardam o sábado, que não é mais necessário nós descansarmos neste dia. Será mesmo? Vamos interpretar este texto. Não deixem que ninguém os condene. Primeiro ponto que nós podemos encontrar deste texto. O que Paulo está dizendo para sua audiência, os colossenses, é que se alguém estava guardando algum dia, se alguém estava comendo ou bebendo alguma coisa, se alguém estava celebrando algum dia santo, alguma cerimônia de lua nova, ninguém deveria ser condenado por fazer isso. Em outras palavras, se havia um judeu ali na igreja que estava guardando, por exemplo, o dia do Yom Kippur, que era o dia da expiação, as festas de lua nova, a festa dos tabernáculos, se estava comendo ou deixando de comer qualquer coisa, ninguém tinha o direito de criticar este irmão judeu por fazer qualquer uma dessas coisas. Este texto ele apresenta a palavra sábados no plural. Será que estes sábados eles estão se referindo àquele sábado do sétimo dia? Não. Sabe por quê? Hoje em dia nós temos a palavra sábado, que é um dia da semana, o sétimo dia, mas nós temos uma outra palavra para um dia onde nós não trabalhamos: feriado. 7 de setembro é o dia da independência do Brasil, é um feriado. Corpus Christi é um feriado. Natal é um feriado. O que é um feriado na nossa cultura? É um dia onde nós não trabalhamos. Na Bíblia não existe a palavra feriado, existe somente a palavra sábado. Por exemplo, o dia do Yom Kippur ou o dia da expiação era um sábado, mas era um sábado que podia cair numa terça-feira, numa quinta-feira, num domingo ou num sábado. Como assim um sábado que cai na quinta-feira? Porque a palavra sábado neste texto do Yom Kippur, Levítico 16, se refere a um dia de descanso ou feriado. Por que essas pessoas não deviam ser criticadas? E aqui está o último aspecto que eu quero apresentar deste texto. Porque esses dias santos, essas cerimônias de lua nova e estes sábados eram sombras que apontavam para Cristo. O sábado, o sétimo dia da criação, ele não é um sábado que nós chamamos de cerimonial. Em outras palavras, como o sábado ele foi dado antes do pecado, ele não aponta para Cristo como nosso Salvador. Espero que tenha ficado muito claro para você essa questão, ok? A nossa 10ª e última pergunta: que deve ser feito no sábado? Mateus capítulo 12, dos versos 9 a 12, nós encontramos a resposta. E a resposta é um exemplo que Jesus deu para cada um de nós que somos cristãos.
Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. Os fariseus perguntaram a Jesus: a lei permite curar no sábado? Esperavam que ele dissesse sim, para que pudessem acusá-lo. Jesus respondeu: se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Jesus, ele trabalhou no sábado? Sim, nós já lemos esse texto no livro de João, capítulo 5, no aspecto de que ele trabalhou para curar pessoas. Jesus trabalhou para fazer o bem. O que deve ser feito no sábado? O bem. Êxodo capítulo 20, dos versos 8 em diante, deixa muito claro. O sábado não é um dia para nós fazermos as nossas atividades corriqueiras que nós fazemos de domingo a sexta. O sábado é um dia para nós descansarmos, mas este descanso não é ficar sem fazer nada. Este descanso é ir à igreja como Jesus fazia. Este descanso é para pregar o evangelho como os apóstolos faziam. Este descanso é para nós levarmos descanso para as outras pessoas como o próprio Jesus fazia. Nós que temos descanso no dia de sábado, nós somos incentivados para levarmos descanso para outras pessoas. A lei permite que se faça o bem no dia de sábado. Você está precisando de descanso? Se sim, Deus quer que você tenha descanso. E Ele te deu um dia em 7, o sábado, para que você encontre este descanso. E agora, o que é que Deus espera de você é: reconheça que Deus separou um dia para descansar e fazer o bem ao próximo. Por isso desejo seguir o exemplo de Jesus. Você deseja seguir o exemplo de Jesus? Você quer fazer a vontade de Jesus, que é o Senhor do sábado? Você deseja descansar como o próprio Deus fez, como Jesus fez, como os apóstolos fizeram? Você deseja ter descanso para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito? Você não quer descansar? Se a sua resposta é sim, descanse no dia de sábado, porque este dia foi dado especialmente por Deus para mim e para você.